Olá, boa tarde. O Band Cidade de hoje começa mostrando mais uma vez o drama de quem depende de atendimento nas unidades de saúde do estado. Até para fazer um raio-x é preciso aguardar meses e nem mesmo quem madruga nas filas consegue marcar um exame devido à falta de médicos especialistas na rede pública. No Hospital Adriano Jorge, referência em Manaus por executar diversos procedimentos em diferentes áreas da medicina, pacientes aguardam há meses por uma cirurgia. Faltam medicamentos, materiais e o pior, por falta de manutenção. Equipamentos de ponta acabam estragando, viram sucata, o que inviabiliza ainda mais a realização de exames de alta complexidade. Um verdadeiro descaso com a saúde pública. Ainda é madrugada e a movimentação de pacientes é grande na Policlínica Codajás, que fica na zona sul da capital. Uma das unidades da rede estadual de saúde mais procurada para consultas e realização de exames. Há 2 meses, dona Jaqueline tenta fazer um A burocracia não é de agora. Quando precisou fazer um raio-x da coluna do filho, teve que esperar mais de 6 meses. Isso aí é uma falta de respeito com a gente que precisa da saúde aqui para os nossos filhos, para a gente ver. Não é justo a gente passar a noite e não ter vaga para ser atendido, né? O dia amanhece e os pacientes não param de chegar. Até o atendimento começar, a espera é grande. Percorrendo as unidades de saúde da rede pública, é fácil perceber que a falta de médicos especialistas é uma das principais queixas dos pacientes e o que agrava a dificuldade no acesso às consultas e procedimentos. E a principal indagação dos pacientes é sobre quando esse problema será sanado. O que nós temos numa análise do Brasil como um todo é que cerca de 70% a 80% das demandas que são encaminhadas a profissionais especializados, elas são demandas de atenção básica. Naturalmente, isso acaba gerando uma fila, né, de pacientes, mas que os pacientes não precisariam estar nessa fila. Eles poderiam estar sendo atendidos nas unidades básicas de saúde próximas da sua casa. Próximo dali, na Fundação Hospital Adriano Jorge, encontramos Joaquina, que veio de Japurá, no interior do estado. Ela diz que está na capital há 5 meses para fazer uma cirurgia na tireoide, mas foi informada que não tem previsão de vaga com o cirurgião oncológico na unidade. Não tinha previsão para o médico. E foi tudo. Não teve mais outros detalhes, somente isso, que se alguém pudesse me ajudar, eu já até pedi ajuda de outras pessoas. Eu gostaria muito que acontecesse essa cirurgia, porque eu já estou aqui há 5 meses e para nada. Esta semana, médicos residentes aderiram ao movimento nacional que cobra a valorização da residência médica no país. Mas eles também apontam demandas locais relacionadas à deficiência na infraestrutura dos hospitais, como o Adriano Jorge. Nós temos em vários hospitais daqui a deficiência na qualidade e na quantidade de exames que nós precisamos na nossa prática de clínica médica. Em relação aos colegas da cirurgia, nós temos, muitas vezes as cirurgias não acontecem por falta de material. A mesma coisa aqui, muitas vezes o paciente fica mais tempo internado porque nós não temos à nossa disposição o exame. Ou o exame é realizado fora, leva 15 a 20 dias, tornando o internamento muito mais prolongado e causando um agravamento nos problemas de saúde desse paciente.
Ainda segundo os residentes do Hospital Adriano Jorge, aparelhos para exames como de tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, espirometria e ecocardiograma estão indisponíveis por falta de manutenção. E isso tem relação com a falta de pagamentos para essas cooperativas que acabam apoiando o nosso hospital. De acordo com o secretário adjunto de Atenção Especializada na capital da Secretaria Estadual de Saúde, o problema já está sendo solucionado. Isso acontece em qualquer entidade. Nós precisamos fazer regularmente parada de alguns equipamentos para fazer essas manutenções, não só no Adriano Jorge, como na rede como um todo. Os médicos também afirmam que no Hospital Adriano Jorge faltam materiais como placas e parafusos para cirurgias ortopédicas em crianças. A reportagem também apurou que as cirurgias de transplante de fígado foram suspensas na unidade pela falta de capacidade de atendimento. Nós mantemos o ambulatório, mantemos o serviço de hepatologia, mantemos o tratamento ambulatorial desses pacientes, mas nós precisávamos fazer alguns ajustes para melhorar a qualidade do serviço. Apesar dos problemas, o governo admite que vem fazendo os investimentos necessários em saúde no estado. Há necessidade continuamente de fazer investimentos porque os serviços de saúde precisam acompanhar as demandas da população. Eles aumentam com o envelhecimento, aumentam com a necessidade do crescimento populacional. Nosso governo tem que dar mais uma atenção para a nossa saúde. Dá muita, porque está um pouco relaxado. Os investimentos não estão sendo suficientes. Outra informação que nós tivemos acesso é que muitas das cirurgias realizadas hoje em hospitais como o Adriano Jorge só estão acontecendo por determinação da Justiça. É isso mesmo, os pacientes estão precisando recorrer à Justiça para conseguir realizar um procedimento cirúrgico nas unidades de saúde do Estado. O problema é que para cumprir uma determinação judicial, certamente os gastos são feitos sem o mínimo planejamento, onerando ainda mais o sistema. Ora, o que tudo indica é que o problema não é bem a falta de recursos, e sim de gestão em saúde. Após 3 dias de paralisações, os ônibus voltaram a circular normalmente nesta quinta-feira aqui na capital. Na tarde de ontem, a Prefeitura de Manaus regularizou o pagamento do subsídio que garantiu o pagamento dos salários dos rodoviários que estavam atrasados. Mas as empresas ainda aguardam uma posição do governo do estado, que também assumiu o compromisso de pagar parte do subsídio para que a passagem de ônibus não sofra reajuste na capital. Porém, o recurso não é repassado às empresas há pelo menos 6 meses. Como prometido pelo Sindicato dos Rodoviários, desde a tarde de quarta-feira, os ônibus voltaram a circular pela cidade. Nossa equipe, hoje pela manhã, foi em algumas empresas. Nessa, no bairro da Redenção, a movimentação era de rotina. Ônibus deixando a garagem para seguir o trajeto. Tem que ter ônibus todo momento e hora para a gente dentro de determinados horários, né? Hoje está tranquilo? Está tranquilo. Porém, usuários ainda estavam revoltados com a greve iniciada por trabalhadores de algumas empresas na última segunda-feira. Depende do dia a dia desse transporte, está uma verdadeira bagunça isso, uma imundícia, eu acho. O motivo da paralisação foi o atraso no pagamento do adiantamento salarial dos rodoviários. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Amazonas justificou que o problema ocorreu por conta do atraso no repasse do subsídio da Prefeitura, no valor de R$ 1.296.000. Situação que, segundo o prefeito Arthur Neto, foi regularizada nesta quarta-feira. O subsídio, daqui para frente, nós temos que admitir que ele não tem como atrasar. Ele tem que ser pago com muita presteza e com muita justeza também pelo governo do estado. A parte da prefeitura está em dia. A prefeitura já não deve nada. E agradecer principalmente os sindicatos empregados e nossos colaboradores que entenderam a dificuldade que as empresas estavam passando. Apesar da Prefeitura ter efetuado o pagamento das parcelas em atraso, o governo do Amazonas não vem fazendo repasse. De acordo com dados do Sinetran, o Estado deveria repassar por mês R$ 1.300.000. No entanto, o atraso já chega a 6 meses. A produção do jornalismo da Band enviou um e-mail para a Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas para que eles dessem explicações, mas o e-mail não foi respondido. Aqui na sede do governo, fomos até a Sincom,
mas também fomos informados que o Estado não irá se pronunciar sobre o assunto. O governador José Mello segue fora do Estado, onde cumpre a agenda em Paris, na COP21. A única justificativa do Estado foi divulgada pelo prefeito de Manaus, que fez contato com o secretário extraordinário Evandro Mello, irmão do governador. Ele disse que há uma perspectiva de razoável, de boa para ótima, de ainda neste mês entrar um recurso da Petrobras que é devido ao governo do Estado. Se entrar, acaba essa história do subsídio em débito. E, ao mesmo tempo, me disse que, em qualquer circunstância, na pior das hipóteses, em janeiro, com tudo em dia, com orçamento novo e com recurso novo. Diante das dificuldades financeiras que, segundo o Sinetran, as empresas vêm enfrentando, se os subsídios não forem pagos nos próximos meses, existe a possibilidade de novos atrasos de salários. E aí os sindicalistas já avisaram. Se tiver parcelamento, sem dúvida, poderá sim paralisar o sistema. Eu não aceito, e eu tenho certeza que o prefeito Arthur também não aceita que parcele salários dos trabalhadores. O rompimento de uma rede de distribuição deixou sem água centenas de moradores do bairro Jorge Teixeira 4, na zona leste da capital, nesta quinta-feira. Por conta do vazamento, uma cratera se abriu na avenida que precisou ser interditada. E além da falta de água, durante a madrugada, o fornecimento de energia também teve que ser suspenso na área. De acordo com a concessionária Eletrobras Distribuição Amazonas, os jatos de água do vazamento também atingiram a rede elétrica, causando danos na subestação Mutirão. Mas o serviço já foi normalizado. Já de acordo com a assessoria de comunicação da Manaus Ambiental, os reparos na tubulação foram encerrados no início da tarde e o abastecimento de água seria normalizado a partir das 5 horas da tarde. O Natal se aproxima e o movimento no comércio já é grande, mas os lojistas ainda não estão satisfeitos. A queda no consumo, registrada nos últimos meses devido à crise, ainda não foi compensada com as compras de fim de ano. E com isso, as vendas ainda estão abaixo do esperado. E sem contar que os consumidores estão mais cautelosos na hora de sair às compras. O Natal sempre foi sinônimo de bons negócios para o setor varejista. Apesar do cenário desfavorável na economia, nas lojas do centro da capital amazonense, o vai e vem já é intenso. São pessoas que não abrem mão das compras de fim de ano. E eu estou muito feliz porque aqui no comércio eu tenho percebido assim a variedade, né, de opções que nós temos, né? Eu acho que se procurar encontramos preços bem razoáveis. Mas a empolgação da consumidora não é a mesma dos comerciantes que nos últimos meses vem amargando os prejuízos. Apesar do movimento nas lojas, as vendas no setor estão abaixo do esperado. O ano passado nós crescemos 9%, foi um ano muito bom, um ano que nós tivemos muitas vitórias. Esse ano foi um ano muito duro, muito difícil, que o empresário só conseguiu se defender, não conseguiu nem pensar em venda. As vendas caíram tanto que esta loja de calçados, uma das maiores do ramo, já sente os efeitos. Neste mesmo período, no ano passado, a loja já tinha atingido 90% das vendas de fim de ano. Agora, a loja não atingiu nem a metade do que estava previsto. E isso faltando menos de 20 dias para o Natal. Diminuiu muito, caiu muito devido a essa crise, entendeu? E estamos tentando fazer estratégia melhor para atrair os clientes, promoção, desconto, entendeu? Este economista explica que, apesar do movimento nas lojas, o consumo neste fim de ano ainda está reprimido. A gente pode ver até uma movimentação, mas se a gente reparar, as pessoas não estão com sacolas, não estão comprando como realmente estava no mesmo período do ano passado. Tem um fator juros que está alto. Então, a intenção mesmo do Natal vai ser o Natal do amor, o Natal do abraço. Prova de que a crise está assustando os brasileiros está nos corredores dos shoppings, lotados de consumidores, mas de mãos praticamente vazias. Época de crise, as pessoas não querem gastar, preferem economizar, né? Preferem se segurar um pouco para não ter que ter uma surpresa mais tarde. O pessoal está se resguardando porque não está fácil, a gente não sabe como é que vai ficar ano que vem, né? Por conta disso, até as contratações temporárias foram reduzidas. No ano passado, foram abertos 6 mil postos de trabalho no comércio. Este ano, as oportunidades de emprego caíram pela metade. Quem conseguiu uma dessas vagas comemora. Como está ruim de emprego, né? Aí, geralmente, agora dezembro já a gente está temporário, né? Mas eu pretendo ficar mais e mais e mais, até o final do ano.
E em tempos de crise econômica, vale a esperança de que a fama dos brasileiros de deixar tudo para cima da hora se concretize, pelo menos para ajudar a fechar o ano com números positivos.